Camaradas, desejo saúde a todos. Meu nome é Henrique Nogueira, do canal Comunista na Bolsa, agora continuando com a nossa aula de FIs. Pra mim é super estranho falar isso porque eu não saí do lugar, eu só apertei pause e voltei a filmar. Yeah, man, I think Rachel's beautiful because she's got good brains. O que avaliar então nos FIIs? Eu decidi separar de novo em identificação, fatores quantitativos, fatores qualitativos, para a gente ter um cartesianismo aí da nossa análise. Começando então pela identificação. Sempre você vai ter que ver o nome e o código, quem é a gestora e como é a gestão, se ela é ativa ou passiva. Uma praticamente não faz nada, tem os imóveis e deixa os imóveis lá rendendo, enquanto que a outra vai sempre correndo atrás de novos inquilinos, correndo atrás de novos negócios. Você vai ver que então a taxa que você vai pagar para passiva é bem pequena e para ativa é maior. Qual o tipo e qual o setor? A principal divisão são fundos de papéis e fundos de tijolos. Fundos de papéis, a gente não vai falar muito nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo só sobre eles, porque eles são grandes montantes de dinheiro. Esse fundo empresta para outros fundos, ou para empresas, ou para quem que seja dentro do mercado imobiliário, cobrando ali uma mensalidade desse empréstimo. E vão pagar para você, em forma de mensalidade, esses juros. Também tem que saber o setor que está o fundo, então setor de shopping, setor de galpão, setor de universidades, setor de renda urbana. Tem que saber o tempo de bolsa, né? Se o fundo existe há 2, 3 meses, como tem alguns aí que existem, talvez você não tenha dados suficientes para já saber se esse fundo é bom ou não no longo prazo. O mínimo que a gente coloca aí são 2 anos para você ter aí um bom retrospecto de média de pagamentos, média de patrimônio líquidos, para você conseguir avaliar também a gestão. Patrimônio líquido, inclusive, é outro fator. Isso vem na identificação. Se você pegar um fundo que tem menos de 100 milhões de reais, a dificuldade de gestão não é tão grande assim. Então você tem que ficar de olho se a taxa cobrada está sendo menor do que os fundos lá que tem 5 bilhões. E você tem que ficar de olho também na quantidade de imóveis que 100 milhões compram. O que a gente quer é ter sempre a maior participação possível dos melhores imóveis do país. Outra coisa que cai na identificação também é se esses imóveis são mono ou multi-imóveis. Mono imóvel é, por exemplo, o FI do Parque Dom Pedro. É um fundo que tem 80% do shopping Parque Dom Pedro e só isso que ele tem. Portanto, a gestão é passiva, o patrimônio líquido é fixo, né, corrigido somente anualmente ali pela inflação do mercado imobiliário, os aluguéis também corrigidos pela inflação, então não tem muita emoção. E você tem toda a sua renda baseada em um imóvel. Outra coisa que cai na identificação é se é monoinquilino ou multi-inquilino. É possível você ter várias universidades, por exemplo, que você tem alugadas, mas todas elas são alugadas para a mesma empresa. Por exemplo, a Educ ou a Ser Educacional. Então você tem multi-imóveis, mas tem um monoinquilino. Isso também é uma coisa que você não quer. Você quer sempre estar o mais diversificado possível. E a última coisa da identificação é a taxa de administração. Gestões passivas podem cobrar ali de 0,1% até gestões ativas que cobram 1,25%, 1,5% ao ano. Vamos agora para os valores quantitativos. A primeira coisa que você tem que saber é que para os FIs, os valores são mais importantes que para ações. Porque você pensa lá em ações, tem que ver PL, tem que ver P sobre valor patrimonial. Isso aí ficou lá atrás, né? Isso aí era a maneira de se investir por longo prazo lá na década de 50, 60, onde não tinha todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Então eu já ensinei vocês a não levarem tanto o preço em consideração nas ações. Nos FIs é mais importante olharmos para valores de preço, de aluguel, de patrimônio. Aqui isso realmente vai importar. Falando então de patrimônio e distribuição, na identificação a gente viu qual o tamanho do patrimônio e aqui na distribuição você vai ver principalmente quanto desse patrimônio está em imóveis, quanto está em caixa, quanto está em recebíveis, né, emprestado e quanto está em cota de outros fundos. E em patrimônio você vai fazer a conta de valor por cota, cotação, sobre valor patrimonial por cota, que a gente chama de P sobre VP. Por que isso é importante? Os bons fundos imobiliários há mais dinheiro do que você está comprando de fato de terreno de imóveis. Mais um critério são os dividendos. Dividendos é bom você sempre olhar o dividendo anual, ainda mais agora que a gente está saindo de uma crise, né? Teve alguns fundos que tiveram quedas dos rendimentos mensais, por exemplo, de shoppings, por isso que eles estão valendo menos, mas no anual é onde você vai analisar o dividendo está sendo recebido por você. Outra coisa é a regularidade. Enquanto os shoppings sofreram muito com essa pandemia, os galpões logísticos praticamente continuaram iguais. Você tem que ficar de olho aí na regularidade
do pagamento do dividendo também. Liquidez diária. A liquidez a gente falou também no vídeo passado, que é a facilidade que você tem de comprar e de vender as cotas. Se você tem aí 5 milhões parados, é capaz de você conseguir comprar num dia só 5 milhões de cotas do mesmo fundo sem ter que afetar tanto o preço, porque estão sendo negociados ali 500 milhões, 100 milhões de reais em cotas diariamente. E isso é importante tanto para você comprar quanto para você vender caso você precise. Outro número para ficar de olho é a vacância física e a vacância financeira. Vacância física é, tem lá um shopping center e às vezes quando você está andando no shopping você vê lá que vai abrir uma loja ali. Ou seja, ainda não abriu, então ainda não está recebendo aluguel. E você vê pela vacância física o quanto desse imóvel ainda não está alugado. E pela vacância financeira você vê a parte que ainda não está alugada e mais a parte que não está pagando. E, portanto, está sendo diminuído isso do dividendo que está sendo pago para você. Outra parte aqui de fatores quantitativos eu chamei até de avançados, que é só para quem quer mesmo ir atrás do pormenorizado. Você tem o dado, por exemplo, de área bruta locável, que a gente abrevia para ABL, que é quantos metros quadrados esse fundo tem em imóveis para serem alugados. Aí você vai poder fazer, inclusive, contas como qual o preço que esse imóvel custa por metro quadrado. Você vai poder ver preço por metro ao quadrado de mercado, que já desconta a vacância. Você pode ver o preço que está pagando sobre o dividendo que está recebendo, ou o valor patrimonial sobre o dividendo, tirando ali a distorção do P sobre VP. Tem várias coisas que você pode fazer utilizando esses números. Outro fator é o payout, que é qual a porcentagem do lucro ou dos aluguéis que está sendo pago para você. Também já disse lá atrás que 95% é exigido a ser passado para os cotistas, então a média aqui do payout de todos os fundos vai ser praticamente de 95%. Se for menos do que isso, você tem direito de ir atrás, e se for mais do que isso, você tem que ficar de olho se não tem alguma coisa errada, se foi vendido algum imóvel, alguma coisa assim. Você pode ver o FFO Yield, que é você pegar a receita operacional líquida por cota e dividir pela cotação. Assim você vai saber mais ou menos um dividend yield, só que modificado. Você vai saber o quanto que paga-se de aluguel por cota em cima do preço que você pagou. Então esse seria o dividend yield ajustado para a sua situação. Você também tem o cap rate, que é a renda anual do imóvel sobre o valor do imóvel. Então você pode ver pormenorizado lá nos informes trimestrais, aquele shopping ali custa 50 milhões e ele paga por ano de aluguel 2,5 milhões em média. Então você vai conseguir fazer as contas lá e vai ver que ele paga 5% do seu valor por ano em aluguel. Todas essas contas aí te permitem inclusive algumas estratégias subótimas, assim, algumas estratégias de correr por fora quem quer procurar aí subterfúgios para comprar fundos imobiliários. Você pode, por exemplo, fazer compra da vacância. Então, tem um fundo ali de shopping que ele está custando 80% do valor e ele está com uma vacância de 30%. Então, eu já estou pagando 20% menos do que ele vale e ele tem 30% de vacância para crescer. Se eu acreditar nessa gestão, que ela vai suprir isso tudo, não só a cota vai valorizar, quando ela pode passar um pouquinho ainda do seu valor, porque agora você está tendo o total dividendo, os totais aluguéis que você deveria estar recebendo, agora você está recebendo. Outra coisa que você pode usar para comparar é o dividend yield com a taxa do IPCA anual. O que você recebe do Tesouro Direto é considerado risco zero de default. Se você pegasse o seu dinheiro lá e colocasse tudo no Tesouro Direto, você teria um retorno de, vamos colocar aqui um chute, 5% nesse ano. Para você se arriscar em investir em fundo imobiliário, se arriscar com uma taxa de administração, se arriscar com tudo isso, você tem que receber pelo menos esses 5% e mais um prêmio de risco. Toda vez que você corre mais risco, você tem que ter mais retorno, só que você tem que ir atrás desse retorno. Se você pegar um dividend yield menor do que 5%, você está abrindo mão de ter investido o seu dinheiro em renda fixa, que é mais segura, e não está tendo o retorno para isso. Então você sempre compara ali para saber se você está investindo corretamente, se esses investimentos estão valendo a pena. Agora vamos para os fatores qualitativos, que são tão importantes quanto, mas aqui fica pau a pau com os quantitativos. Primeiro é localização, localização e localização. Vocês sabem que no mercado imobiliário o mais importante é onde está o imóvel para ele ser alugado. Você quer, por exemplo, que os seus imóveis, que são grandes imóveis para grandes empresas, sejam alugados próximos de adensamentos populacionais. Não faz sentido você ter um shopping que é longe de uma grande cidade. Você quer imóveis que tenham ótimos acessos e ótimas saídas. Para um galpão logístico, por exemplo, o ideal é que ele seja próximo de uma rodovia ou próximo de uma ferrovia. Então você tem um galpão logístico com facilidade de chegada e saída
preocupado com esse last mile, esses últimos quilômetros para chegar no cliente. Outra coisa que até o mercado faz por você, dentro de localização, é a classificação imobiliária. Eles pegam tanto a localização quanto a qualidade da construção e eles dão uma nota para esse ativo. Então eles dão lá a nota AAA para os melhores ativos, AA, BBB, BB, B e assim por diante. E a verdade é que em fundos imobiliários é muito difícil algum deles não ter uma nota pelo menos B. E o último que eu coloquei aqui dentro dessa parte qualitativa de localização é o padrão construtivo. E aí você vai ter uma infinidade de categorias para você analisar e aí cada fundo, cada tipo de setor vai ter coisas diferentes. Então, por exemplo, um fundo de galpão logístico, quantos segmentos é dividido esse galpão? Se o acesso, qual a altura do acesso, os caminhões têm facilidade de entrada e saída, qual o espaço que tem para filas de caminhões se formarem. Então, um galpão logístico vai ser completamente diferente do que você quer num shopping. No shopping você quer por onde entram os clientes, como é ele visto por fora, ele tem pracinhas que atraem muita gente. Tudo isso você vai ver que cada setor vai ter 1000 particularidades. Isso aqui dá para fazer um vídeo só disso, não vai ser meu foco aqui, mas só para vocês saberem que dentro de padrão construtivo você tem ali uma infinidade de coisas que a classificação imobiliária te ajuda a compreender. Falamos sobre localização, agora o próximo grande título dentro de avaliação qualitativa é a diversificação. A diversificação você quer, primeiro, muitos imóveis dentro desse FI, você quer setores diferentes, se possíveis. Dentro do FI você quer diversificação de tipos de contrato, então você tem os contratos atípicos e os típicos. Os típicos são que anualmente você rediscute, deve ser o que você aí, se você mora de aluguel, você tem com o seu alugador, como que é o nome? Como que é o nome, Lô? Eu sou o inquilino, o cara é o... Tá, vou falar dono. E vocês reajustam, renegociam ou não ajustam o aluguel. Esse é um contrato típico. O contrato atípico, ele é para vários anos, já numa taxa fixa de renegociação. O atípico ele também tem uma outra cláusula que se a pessoa sair, por exemplo, alugou para 20 anos, se ela sair em 10 anos, ela é obrigada na hora que sai a pagar os outros 10 anos de uma vez. Então, contratos atípicos são muito melhores do que os típicos. Você quer diversificação também em índices para cobrança dos aluguéis. Existem vários índices que os fundos usam para rebalancear os aluguéis em cima. Tem gente que segue o CDI, uns que seguem o IPCA, você tem uns que seguem o IGPM, e às vezes mais uma porcentagemzinha em cima. O IGPM e o IPCA são de inflação, o CDI é a taxa básica de juros, né? Você gostaria também de ter ali, por exemplo, 1/3 de inquilinos pagando para você aluguéis baseados em cada um desses. 1/3 pagando baseado no CDI, 1/3 no IPCA, 1/3 no IGPM, para você também fazer sua diversificação em índices. Outra coisa para avaliar também dentro de qualitativos é o ciclo econômico. Hoje nós estamos num ciclo econômico ruim para faculdades e shoppings, mas razoavelmente bom para galpões logísticos. As lajes corporativas emprestadas para grandes lojas de varejo estão indo bem. E encerramos qualitativos, encerramos quantitativos e encerramos a identificação do fundo. Onde eu posso avaliar tudo isso? No site do FI. Eu quero ver como que é esse HGLG aqui, esse fundo, HGLG11. Escreve lá, HGLG11 RI, Relação com o Investidor, e você vai cair direto no site deles. Lá você vai poder ver os relatórios mensais, que tem os números e os highlights do que aconteceu. Você vai poder ter acesso ao regulamento, que vai falar para você tudo que pode e não pode ser feito com o dinheiro do fundo, critérios, políticas administrativas, políticas expansivas, políticas de emissão de cotas. Você vai ter lá também o prospecto, que é a exposição dos administradores, você vê quem eles são, o que eles querem fazer, quais são as estratégias deles, como eles fazem a gestão. Você vai ter tudo isso no site Relacionamento com o Investidor, igual nas ações. Só que você também tem os grandes sites para avaliar fundos. Você tem o Funds Explorer, você tem o FIs.com, você tem Status Invest, Fundamentei, você tem uma infinidade aí também hoje em dia. Pelo menos umas 5, 6 boas escolhas. Eu gosto do Funds Explorer e do Fundamentei, mas você pode ter aí seu favorito também, não tem problema nenhum. O importante é você conseguir chegar no que você quer de maneira rápida, fazer a sua análise de maneira satisfatória. Bônus aqui agora, a gente vai falar um pouquinho algumas coisinhas importantes aqui. Primeiro, sobre riscos. Quais são os riscos aos quais eu estou exposto a investir em FIs? E aí eu elenquei pela capacidade de influência da gestão. Ou seja, os primeiros, a gestão não pode fazer nada. São riscos muito difíceis de serem mudados. E nas últimas, a gestão é capaz de fazer alguma coisa. Então, os riscos são risco mercado, que qualquer coisa que tem no mercado está exposta a esse risco.
Risco monetário, a gente tinha o plano cruzado, agora a gente tem o plano real, Deus sabe o que vai ser no futuro. Risco imobiliário, então grandes depreciações, a gente pode ter incêndios, essas coisas que são um risco que a gestão não pode fazer nada sobre isso, a não ser prevenção. Risco tributário, pode surgir uma nova seção de pagamentos específicas para fundos imobiliários, a gente nunca sabe. Risco regulatório, então agora os fundos são obrigados a distribuir só 80% dos lucros. Você vai perder seu dividend yield, você não sabe o que o fundo vai fazer com esse dinheiro. E agora começando os que a gestão pode fazer alguma coisa. Risco de crédito, que é basicamente o risco de calote, risco de default. Então é se o seu fundo está investindo aí, procurando inquilinos que pagam as suas dívidas. Risco de liquidez. Se você comprar um fundo com a liquidez muito baixa, pode ser que você precise vender tudo de uma hora para outra, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. O seu apartamento pega fogo, você tem que se mudar. Você precisa retirar esse dinheiro e a liquidez do fundo é R$5.000 por dia. Você vai ter que passar aí 200 dias vendendo seus fundos. E o último risco seria risco de vacância física. Então essas vacâncias também é a gestora que tem que ir atrás de mais inquilinos, é a gestora que tem que ir atrás de mais aluguéis e de cobrar esses inquilinos de maneira incisiva para que tenha a distribuição de renda como ela deve ser. Outro bônus são que cuidados que você tem que tomar ao investir em FIs. Cuidado com contratos atípicos. Apesar deles serem superiores, eles são ótimos para o fundo durante o contrato, mas eles tendem a ter uma pior renegociação. Cuidado com as rendas garantidas. Até aqui em Londrina, minha cidade, eu vejo uns outdoors onde está escrito, compre um apartamento nosso e eu garanto para você o aluguel no primeiro ano. Cara, isso normalmente não é um bom negócio, porque se ele está tendo que garantir é porque às vezes o imóvel não é tão bom assim. Tem alguns fundos, inclusive, que falam, tem renda garantida por tanto tempo, toma cuidado com isso. Fundos monoimóveis, monoinquilinos, ou como no popular a gente chama fundo mono-mono. Cuidado com fundos de desenvolvimento. São fundos que compram o terreno, constroem alguma coisa ali e depois vendem isso no mercado. Isso é bem mais complexo do que os fundos que a gente está focando aqui na aula. Outro mercado, cuidado com eles. Cuidado com imóveis built to suit, que seria imóveis feitos sob medida. Eles tendem a ter retornos maiores durante o contrato, só que eles têm muito maior risco de vacância. Por quê? A Ambev, ela quer que eu faça um galpão para ela, onde 50% da área é de tonel para cerveja. Se a Ambev sair dali, não tem outra grande cervejaria no Brasil que vai conseguir ocupar aquele espaço todo. Toda a estrutura física que você fez, especificamente, sob medida, built to suit para a Ambev, agora você tem que não serve para mais ninguém. E cuidado com inquilinos de serviços especiais. Hospitais e escolas principalmente. A faculdade não paga o aluguel já faz um ano, eu vou expulsar eles dali. Você não pode expulsar 1.000 alunos, 12.000 alunos, 30.000 alunos que algumas faculdades têm. Então você fica de mãos atadas realmente quando você trata de um serviço essencial. E a última coisa desse vídeo aqui, que já está ficando longo, vai ser falar sobre a relação de análise e diversificação. O ideal é você ter ambos. Você está sempre analisando e você está sempre diversificando. Mas os números quase sempre vão levar os investidores a procurar. A gente é atraído por número, não tem jeito, é difícil de se segurar. Então muita gente nova no mercado de FIs vai atrás do maior dividend yield, vai atrás do menor preço sobre o valor patrimonial, vai atrás de alguma coisa assim que, lembre-se, se você está simplificando a sua análise, você está aumentando a sua responsabilidade dessa análise. Tem que ser humilde e pensar, se isso aqui está valendo tão pouco, tem algum risco que eu não estou vendo. Faça a análise completa ou compra um fundo de fundo. O fundo de fundo você vai pagar um gestor, você paga uma gestão ativa que vai atrás das melhores gestões ativas e passivas, que vai pagar uma taxa para elas, então você vai estar pagando duplamente uma taxa, O que eu não recomendo, isso diminui seu ganho no longo prazo, só que você vai poder se isentar. Outra coisa que eu quero da relação de análise e diversificação é da gestão passiva e gestão ativa. A gestão ativa, ela tem um benefício muito bom no longo prazo, que é que os imóveis têm vida útil. O que hoje é muito bom, no futuro pode não ser. E a gestão ativa, ela pode reconhecer isso, ela vai reconhecer isso, vai vender aquele imóvel e vai atrás de outro imóvel melhor, com melhor localização, com melhores inquilinos e etc. Então, pensamento no longo prazo, pensem com carinho na gestão ativa. Então, se você fizer uma boa análise agora, escolher seus ativos para o longo prazo, você vai gastar 5 a 10 minutos fazendo compras aí por mês, sem ter que se preocupar com as outras dores de cabeça. Camaradas, esse segundo vídeo já ficou um pouquinho grande, então eu vou deixar aqui a parte de como selecionar ativos para o buy and hold, para o longo prazo, para a próxima aula, e a gente se vê semana que vem. Desejo saúde a todos e tchau!